quadros que você deve ou não ter na sua casa, e que a gente sabe que isso a gente carrega para todas as áreas da nossa vida. A gente tem que estar muito presente de que tudo o que tem na nossa casa nos influencia de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu trabalho numa mesa de trabalho e ali tem aqueles estojinhos, assim, aquelas potinhos com caneta, com várias coisas assim, régua, todas as coisas de escritório, né? Se eu tenho um estilete ali que fica com a gilete para cima, é gilete que fala de estilete? Agora eu não sei. Mas a parte que corta o estilete ali, se eu fico com ela para cima, por mais que eu não esteja presente para aquilo, o meu subconsciente entende que aquilo é uma ameaça para mim, que eu tenho que me manter alerta, porque se eu acabar pegando aquele pote ali, eu posso me machucar, posso me cortar, né? Então, por mais que eu, Bruna, o meu consciente não esteja presente, nossa, ali tem um estilete, eu posso me machucar. Até porque se eu tivesse presente olhando para isso, provavelmente eu ia tirar ele e guardar, né? Mas eu não estou presente para isso, estou preocupada com um monte de coisa que eu tenho que resolver do dia a dia, alguém que tem que conversar comigo e tal, respondendo e-mail, nem presta atenção que tem um estilete ali. Mas o nosso subconsciente, ele capta tudo que está ao nosso redor, tudo que já aconteceu na nossa vida, ele grava. É a máquina onde grava tudo. Então, aquilo está presente para o nosso inconsciente, como uma ameaça, tá? Então, assim que funcionam também as imagens dos quadros. Às vezes, a gente não está presente para a imagem que ela está nos passando, de melancolia, de tristeza, de coisas incompletas, de fugir dos nossos problemas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, vou mostrar os quadros aqui para vocês, tá? Mas para vocês entenderem qual que é a dinâmica. Então, a gente, por mais que a gente não esteja 100% presente para isso, às vezes a gente vê um quadro, acha, nossa, as cores mexem com você, você acha bonito, mas você nunca parou realmente para olhar qual que é a sensação, o sentimento que ele te traz, o que você pensa, o que você sente quando você olha para aquele quadro. E o quadro, ele não te afeta só quando você está olhando para ele, quando você para e fica lá, olha esse quadro. Não, se você tem um quadro aqui do lado e você está trabalhando no seu computador, ou se você tem um quadro atrás na tua cabeceira e você dorme naquele lugar, aquilo continua te afetando, tá? O teu subconsciente continua com aquela informação de que é uma ameaça, de que é uma coisa que está te deixando incompleto, de que é uma coisa, enfim, várias coisas que a gente vai ver aqui nos exemplos, tá? Então é isso que vocês têm que entender. Então, a percepção que eu falo para vocês do Feng Shui é justamente isso. É justamente a primeira fase. O Feng Shui é uma técnica milenar de organização dos móveis, dos objetos dentro dos nossos ambientes para melhorar as energias, para eliminar as energias ruins que fazem a nossa vida ficar travada, estagnada, a gente não conseguir atingir os nossos objetivos e trazer mais energias boas, que a gente se sinta bem, se sinta confortável, se sinta alegre, se sinta com vontade, né? Com a nossa energia pessoal recarregada naquele ambiente. Esse é o Feng Shui, trabalhar com os nossos móveis e objetos de modo que ele traga mais, que os ambientes nos acolham mais. E eu criei, são 4 fases, tá? Eu estudei o Feng Shui e aí com isso eu comecei a entender qual que seria a forma mais fácil de replicar isso, para que qualquer pessoa conseguisse aplicar na sua casa. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, não precisa ser designer. Se você quer melhorar as energias da sua casa, você pode aplicar o Feng Shui, não precisa ter graduação, nem nenhuma área específica, né? Não precisa ser formado em nada específico. Se você quer, você pode. E para isso eu criei um método, qual que seria a maneira mais fácil das pessoas estarem conseguindo, porque é realmente bastante regrinha, bastante coisa para a pessoa, nossa, mas por onde que eu começo? Eu começo corrigindo meu quarto, meu fogão, meu banheiro? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Esse quadro aqui, ó. Esse quadro é bem nítido, né? Ele, assim, aqui eu não estou julgando se a tela é bonita ou não, se é uma obra de arte ou não. Tudo aqui é arte, né? São telas bonitas, são telas que têm a arte mesmo, né? De diferentes gostos, de diferentes técnicas, mas é arte, beleza? O que eu estou julgando aqui é como isso pode afetar as pessoas. Lembrando que eu sou afetada de uma maneira diferente da Cris, diferente da Fernanda, diferente da Jaqueline, diferente da Flávia. E do mesmo jeito, você é afetada de uma maneira diferente, talvez, do seu filho,
do seu marido, da sua filha, dos seus pais. Então, os quadros podem afetar de diferentes maneiras. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês entenderem. Mas o que eu quero que vocês façam? O que eu recomendo que vocês façam? Depois da live, no final, vocês pegam e olham para os quadros de vocês e sinta como eles te afetam. E se puder, pergunta também para as outras pessoas da sua casa, para os teus filhos, para quem mora na sua casa, para quem também é afetado pelas energias desse quadro, né? Afetado não é só ruim, tá bom? Pode ser afetado de uma maneira boa. Então, pede para as pessoas e para elas dizerem também como elas se sintam. Talvez você se sinta muito bem com um quadro, mas talvez outra pessoa da sua casa não. E isso vai estar afetando essa pessoa, tá? Então, sempre é bom pedir a opinião das outras pessoas também, principalmente se for uma área social, tá? Então, esse quadro que eu coloquei para vocês. Esse quadro, ele mostra, primeiro, uma mulher sozinha e ela dá a impressão de que está chorando, de que está desesperada, né? A Flávia mesmo falou aqui, ó, esse quadro transmite desespero da mulher. Não deixa de ser um quadro bonito. Às vezes, casa muito com a decoração, né? Com o que você gerou no teu ambiente. Às vezes, casa. E não deixa de ser um quadro bonito, né? Que dá para colocar no lugar. Mas qual que é a sensação que ele te traz? Isso vai começar a propagar para todas as áreas da sua vida. Você vai começar a se sentir mais melancólica, mais triste, mais perdida, mais nessa sensação, meu Deus, o que eu faço da minha vida, né? Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Aqui eu vou trazer alguns quadros que agora, esse é muito nítido que ele transmite tristeza, né? Todas vocês já estão falando aqui, ó, transmite tristeza, desespero. Então, realmente, é bem nítido, tá? Depois vocês vão ver alguns que não é tão nítido assim. Mas vamos começar primeiro pelo mais fácil, né? Vou colocar outro aqui, ó. Outro quadro também que já é mais melancólico é esse quadro aqui, ó. Aqui para o pessoal do Facebook ficou pequenininho, mas dá para ver, né? Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês. Aqui. Então, ele é um quadro que a mulher está com a mão na cabeça e tem um cara ali, a gente não sabe se é marido, se é alguém que judiou dela, se ela matou o cara, você não sabe nem dizer o que é o quadro, né? Então, ele gera certa confusão, as cores escuras. Então, se você gostar de um quadro assim, cuidar muito onde você vai colocar esse quadro. Qual é a sensação que ele te traz? Quando você olha para ele, como que você se sente, né? Então, olhar muito bem, ó, transmite medo, realmente, né? Para algumas pessoas, ele vai atingir de diferentes formas, né? Mas cuidar muito. Agora, esses dois quadros que eu trouxe, eles são muito nítidos, que eles geram essa tristeza, essa melancolia, né? Agora eu vou colocar um outro quadro aqui para vocês, que ele é um quadro, eu acho muito bonito esse quadro, mas a gente tem que justamente prestar atenção qual que é a sensação que ele nos traz. Olha, é um quadro bem legal, bem moderno, né? A mulher ali, e aí em volta da cabeça dela tem algumas informações. O negócio aqui é observar. Eu não sei para vocês. Para mim, esse quadro ele gera certa confusão mental. Parece que a pessoa está cheia de coisas na cabeça, cheia de coisas em volta ali, pensando, né? Então, para mim, ele traz certa confusão mental. Não deixa de ser um quadro muito bonito. De cara, assim, eu já olhei assim, né? Que eu estava pesquisando aqui os quadros para vocês, e eu olhei, nossa, que quadro bonito. Mas quando a gente olha a fundo, parece que a pessoa está meio perturbada. Vocês estão falando ali, ó, perturbação, confusão, gera confusão. Então, as pessoas que estão sob as energias desse quadro, elas vão começar a tender a levar isso para o trabalho delas, para os relacionamentos, para dentro de casa, para a autoestima. Então, a pessoa começa a ter essa confusão. Parece que sempre tem muita informação. Por quê? Porque ela está sendo afetada. O dia inteiro ela está sendo bombardeada. O dia inteiro, ou todo momento que ela fica em casa, ela está sendo bombardeada inconscientemente por esse quadro. E aí, a gente começa a assumir as coisas. Assumir, assim, por exemplo, existe muito da criação das crianças, né? Se uma criança vai mal no colégio, ela vai lá e tira uma nota ruim, pegou uma recuperação na escola. E o pai e a mãe chegam e falam assim, nossa, mas você é burro, por que você não tirou isso? Aí fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, a pessoa ela começa a assumir que ela é realmente burra. E a
criança vai pensar assim, eu nem vou me esforçar, porque eu sou burra mesmo. Então, ela começa a assumir isso para ela. E provavelmente ela não é burra. Foi um resultado que ela teve. Mas ela começa a carregar, porque ela assume. As pessoas falaram muito aquilo para ela e ela assume como verdade. Aí ela nem vai lutar para mudar isso. Um quadro funciona da mesma maneira. A pessoa, ela é tão bombardeada pelaquela imagem que ela começa a assumir que ela também é assim, que ela é confusa mentalmente, que ela tem sempre muitas informações. E aí ela começa a nem confrontar com isso. Eu não sei, eu sou muito indecisa. Eu sou muito confusa mesmo. Nossa, parece que eu vivo numa confusão mental. Ela começa a assumir isso que acaba influenciando nas energias dela, essas imagens, né? Outro exemplo disso é esse quadro aqui, que também é muito bonito, mas gera uma certa... a gente tem que fazer uma reflexão em cima dele, né? É uma pessoa ali e ela simplesmente não tem cabeça. Apesar de ser a flor, de florescer, né? De tratar um pouco da imaginação, né? Mas a pessoa, ela não tem cabeça. Então, como que isso pode estar te afetando? Como eu falei para vocês, ele pode me afetar de uma maneira diferente do que afeta você. Mas se você passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, tendo esse quadro no seu quarto, no seu escritório, como que você vai começar a se refletir? Sem cabeça para resolver os seus problemas, né? A Cris falou aqui, ele gera um vazio, a Maria Emília falou aqui, a natureza morta. Então, apesar de serem quadros muito bonitos, a gente tem que cuidar muito com a sensação que eles nos trazem. Estão captando? Estão entendendo? A Fernanda falou aqui, no quarto dos meus filhos tem 4 quadros sobre super-heróis. Daqui a pouco eu vou estar falando dos super-heróis para vocês, calma aí. Então, esse quadro também, né? Apesar de ser muito bonito, a pessoa não tem cabeça. Então, tem muitas situações assim, né? Animais sem cabeça, um espantalho sem cabeça, uma mulher sem cabeça, pessoas solitárias. Tem quadros muito bonitos, assim, tipo, de mulheres, né, que estão mais sensuais, assim, mas geralmente quando a gente olha, principalmente para a feição delas, às vezes não tem um rosto, ou tá com uma cara triste, tá com a cabeça cabisbaixa. Então, isso que a gente tem que começar a prestar muita atenção, tá? Qual que é o sentimento daquilo? Porque a gente começa a assumir essas verdades para a gente e levar para todas as áreas da nossa vida, beleza? Então, vamos para o nosso próximo quadro aqui. Vamos ver qual que é. Agora vamos falar um pouco sobre os quadros de água. Deixa eu colocar aqui. Então, esse quadro, ele mostra o mar. Então, é muito bom, principalmente na área da prosperidade e do trabalho, você ter imagens que remetam à água, né? Ao elemento da água. Porque o fluxo da água representa o dinheiro na nossa vida. Então, fonte, quadro de água é muito bom. De cachoeira, de rio, de lago. Só que tem que cuidar de qual que é a sensação, beleza? Então, esse quadro que eu coloquei aqui para vocês, ele é um quadro que está o mar bem mexido, né? Até o barco já está meio de lado ali, porque ele é um quadro que está com um mar bravo, um mar mexido. Então, igual ali a Lissane falou, ele traz a tormenta. Então, realmente, a gente começa a se sentir mais vulnerável, instável, né? Por quê? Porque a gente está sendo afetado pelas energias desse quadro. Então, é ótimo ter quadros de mar, de cachoeira, de rios, de lagos, mas cuidar muito de qual que é a sensação que ele te traz. Se ele te traz calmaria, se ele te traz fluxo, ou se ele te traz essa tormenta, as lutas, uma batalha. Quadros de água são muito bons, principalmente para a área da prosperidade e do trabalho, mas tem que cuidar também da direção onde a água está indo, tá? Como eu falei para vocês, o fluxo da água, ela representa o fluxo do dinheiro na nossa casa, na nossa vida, então é coisa ótima. Só que, por exemplo, essa onda, a gente poderia até usar esse quadro de onda, só que tem que cuidar para essa onda não estar sendo direcionada para uma janela, para uma porta, para fora dos ambientes, sabe? Então, por exemplo, se tivesse o quadro da onda e aqui do lado uma janela, é como se a gente estivesse jogando o fluxo de dinheiro da nossa casa pela janela, para fora. Então, o ritmo da água, o fluxo da água tem que estar para sempre para dentro
dos ambientes, beleza? Essa é uma coisa, uma curiosidade bem prática do Feng Shui. Então, sempre cuidar. O fluxo da água tem que estar sempre para dentro do ambiente. E cuidando para não ser muito tormenta, né? Uma tormenta. Tem cachoeiras também, rios, que às vezes é uma imagem bem que traz calma, mas cuidando que o fluxo da água tem que estar sendo para dentro da casa, não direcionado para janelas ou para portas, jogando o fluxo do dinheiro para fora da casa, tá? Então, outro exemplo aí com água. Agora vamos para o próximo. Quadros religiosos, tá? Então, eu trouxe aqui duas imagens de quadros religiosos também. Então, a primeira é esse quadro aqui. Esse quadro é da coroa de espinhos que Jesus usou, né? Então, tem duas questões nesse quadro, tá? A primeira questão é que ele é um quadro dividido. Vocês estão vendo que ele são 3 quadros que formam uma imagem. Isso, por si só, já não é uma coisa boa. Por quê? Porque ele, de certa forma, está incompleto. Então, como eu falei, as imagens acabam afetando a gente. A gente, tendo um quadro que tem informações faltantes ali no meio, né? Ele acaba gerando essa sensação na gente, de que a gente está incompleto, de que falta alguma coisa na nossa personalidade, na nossa vida, enfim, no nosso desenvolvimento. Então, quadros com essas faltas já não são coisas boas. Nesse quesito ali ainda, é a coroa de Jesus. Então, ele lembra o sofrimento, a dor de Jesus, apesar de ter sido uma coisa nobre, né? Não vou entrar aqui na parte bíblica, tá bom? Apesar de tudo isso, de reconhecer isso, não é bom trazer esses sentimentos, né? É melhor trazer sentimentos de Jesus feliz, Jesus sorrindo, né? Se você acredita em Jesus, ou qualquer que seja a religião que você acredite. Eu trouxe até aqui uma outra imagem também de Jesus, mas isso cabe para Buda, cabe para santos, Maria, qualquer religião que seja a sua, sempre trazer imagens desses representantes religiosos de forma feliz, tá? Então, Buda também, sempre feliz, não sofrendo, tá? Então, atingindo o que você quer trazer para dentro da sua casa, né? Aqui está Jesus crucificado. É uma imagem muito bonita, é uma representação bonita, mas ela traz o sofrimento, né? Então, não é isso que você quer trazer para dentro da sua casa. Então, cuidar muito, apesar de ser uma imagem muito bonita, cuidar para os sentimentos que elas te trazem. Uma ressalva muito importante aqui para as questões religiosas, para os quadros religiosos. E não só quadros. Quadros, santos, Buda, imagem de Buda, ou representação pequenininha, japamala, altar, o que quer que seja, tudo que represente a sua religião. É ótimo ter dentro de casa, você pode ter um altar, você pode ter um cantinho dedicado com velas, com orações, com cartas, com imagens, com santinhos, com o que você quiser, tá? Respeitando a sua religião, trazendo esse conforto para dentro da sua casa. Só que o ideal é que isso não fique dentro do seu quarto, tá? Principalmente quarto de casal. Por quê? Porque essas imagens, elas nos geram certo respeito, né? Principalmente pelos seres que a gente acredita que são maiores do que nós, que são seres que nos guiam de alguma maneira. Então, a gente tem muito respeito por eles. E quando a gente leva isso para dentro do nosso quarto, o quarto é um lugar, primeiro, de relaxar e, segundo, de ter uma conexão íntima, né? Do casal, de fazer amor. Então, quando a pessoa tem muita influência daquelas pessoas que ela respeita, que ela vê, tem muita devoção, muito respeito, ela se sente incomodada por ter atos sexuais naquele ambiente. Por mais que ela não perceba, mas acaba caindo a libido, pode ser de uma das pessoas, pode ser das duas pessoas. Então, isso atrapalha na vida sexual, nos sentimentos sexuais do casal, tá? Então, pode ter imagens de santos dentro do quarto, santinho, alguma coisa? Pode, mas de preferência e pequeno. Aí você faz o teu altar, a tua reverência ao que você acredita, num outro ambiente da sua casa, tá? Aí você pode encher, fazer a parede inteira, da forma como você quiser. Só dentro do quarto do casal, que acaba sendo uma coisa
que vai prejudicar a intimidade e a libido do casal. Então, cuidar muito com essas imagens religiosas dentro dos ambientes de casais. Então, esse aí, né, a criançada tem muito disso nos quartos, decoração, quadro, como que é o nome? Fronha, roupa de cama, meu Deus, tudo de super-herói, né? Então, eu tenho uma notícia não muito boa para vocês, tá? O super-herói, pela visão do Feng Shui, não é uma coisa muito boa para você ter em excesso dentro dos quartos da criança. Por quê? Porque a criança, ela está justamente naquele processo de se desenvolver, de assumir as características dela, né? Criar certa liberdade, independência. E os super-heróis são o quê? São homens que se esconderam por trás de máscaras. Muitas vezes para fazer o bem, ok? Mas eles se escondem atrás de máscaras. E isso acaba influenciando de maneira negativa as nossas crianças. Então, cuidar pode ter, com certeza, se teu filho gosta, mas cuidar com os excessos, tudo de super-herói, né? Porque isso acaba, principalmente numa questão de ser o momento ali que a criança está se desenvolvendo, gerando essa independência, gerando a personalidade dela, né? Criando a personalidade dela, é uma coisa que vai acabar afetando ela, tá bom? Então, tentar não exagerar nos super-heróis, beleza? Justamente por essa questão de serem homens que se escondem, né? A gente se vê ali, a gente não sabe quem são essas pessoas. Alguns são pessoas do bem, né? Que lutam pelo bem, mas eles acabam se escondendo, tá bom? A Fernanda perguntou aqui dos dinossauros. Então, tem que ver a sensação se os dinossauros estão representando o medo, uma coisa muito selvagem, agressiva, ou é uma coisa feliz, um desenho de dinossauro. Então, o dinossauro tem que sentir mais ali no desenho, né? Qual que é a sensação que ele está trazendo. E também perguntar para o seu filho, né? As crianças é muito mais fácil de perceber. Você pergunta para ela o que você sente quando você olha para esse quarto. A criança vai te falar alguma coisa que você nunca tinha nem pensado, e aí você vai captar muitas coisas. Então, às vezes, é muito mais fácil perceber das crianças do que dos adultos mesmo, da gente conseguir entender o que a gente entende por trás daquelas imagens, tá bom? No caso de crianças também, uma coisa muito boa para ter no quarto das crianças são as borboletas, tá? Eu não trouxe nenhum quadro aqui de borboleta, mas foi uma coisa que eu lembrei agora. As borboletas, elas representam justamente essa liberdade, o crescimento, a expansão, o desenvolvimento, né? Então, é uma coisa bem legal de ter no quarto de criança. No quarto de casal, não. Justamente por quê? Porque representa a liberdade. E a gente quer, claro, ter liberdade dentro dos nossos relacionamentos, mas não aquela liberdade que as borboletas representam, tá? Então, no quarto de criança, de adolescente, que está nessa fase de se desenvolver e de voar para o mundo, borboletas são muito bacanas. Agora, no quarto de casal, não é uma coisa muito propícia. Aqui tem mais um quadro que é aquela questão do quadro recortado, né? Também um quadro muito bonito, o leão. O leão é um animal selvagem, é ótimo para você ter na área do sucesso, que é esse negócio de alcançar, de ser reconhecido, mas ele é um leão, uma imagem que está recortada. Então, faltam informações, está incompleto. Então, a gente acaba levando isso para as nossas características pessoais, de se sentir incompleto, se sentir que falta alguma coisa no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa personalidade, enfim, em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então, cuidar muito com esses recortes. Esses recortes servem... Nossa, agora deu uma luz aqui. Acho que tá com mau contato. O ring light aqui tá com mau contato, mas vamos ajeitando aí. Então, esses quadros cortados também vale a mesma regra para os espelhos, tá? Tem espelhos muito bonitos, que são todos recortados, né? Só que eles não são bons. Espelhos que te cortam de alguma maneira. Ou o espelho separado, tipo um espelho aqui, né? Não são bons. Nem aqueles que são juntos, mas tem uma linha que corta. Corta ou a tua cara, ou um pedaço do teu corpo, ou corta você na horizontal. Esses espelhos também não são bons, tá? Quadros e espelhos recortados, assim, picotados, não são coisas boas, eles não trazem essa energia boa, não fortalecem as tuas energias. Tinha uma época que eu tinha um café aqui em Curitiba, uma cafeteria, e a gente tinha vários desses quadrinhos, acho a coisa mais linda.
Só que a gente tem que cuidar muito com esses quadros de frases e quadros de humor, principalmente, tá bom? Por quê? Olhar muito bem qual que é a mensagem que esse quadro tá te trazendo, né? Ah, é engraçado. Você olhou ali, você falou, nossa, que engraçado, vou levar. Trazer essa sensação mais cômica para dentro da sua casa, um bom humor, uma coisa legal. Maravilha. Só que cuidado com a imagem, com a mensagem que ele está te trazendo. Então, por exemplo, nesse quadro que eu coloquei na tela para vocês. Não deixe para amanhã o que você pode comer hoje. Muito nítido, né? Quando a gente olha, é muito bacana, né? Esses dias eu até vi num café que eu fui lá. E aí, super legal. Você olha, que legal, então vou comer, né? Só que se você tem isso dentro da sua casa e toda hora te influenciando, aí você, pô, mas vou comer de novo, não vou deixar para amanhã. Então você vai assumindo isso para você, tá bom? Então cuidar muito com as frases e com os quadros cômicos. Vou mostrar outro quadro cômico aqui, né? Que eu acho super legal. A Bárbara é super fã dos Simpsons. Com certeza a gente olharia para esse quadro e acharia super legal, mas tem que cuidar com a imagem que ele traz, né? Ali o Homer pisando na balança, pisando 300 quilos ali, o pessoal sacaneando ele. Então, cuidar com o sentimento que esse quadro traz, tá bom? Qual que é a mensagem que ele traz? Eu sou muito fã dos quadros cômicos, mas que seja um cômico que vai influenciar para o bem, tá bom? Que traga um humor legal, né, saudável e que acabe te influenciando para o bem, tá? Não para uma coisa que você não quer atrair para a sua vida. Por exemplo, as pessoas ali te sacaneando ou você se sentindo mal com o seu peso, né? Então, cuidar com isso, beleza? Vamos para o próximo quadro aqui. Aí, aqui é um caso de um quadro bacana para você ter, né? As frases ali, ó. Amigos tornam as risadas mais altas, as conversas mais gostosas e a vida mais feliz. Legal, eu quero isso para minha vida. Quero ter amigos, quero sempre dar as risadas, ter conversas gostosas, ter uma vida feliz. Então, beleza, casou, né? Você olha para esse quadro e você até sorri quando você olha para ele. Você fala, legal, vou levar esse quadro. Então, é justamente isso que tem que te dar a sensação, os quadros, tá bom? Essas imagens de paisagem, elas são muito bacanas, principalmente para dois ambientes, tá? Para ambientes que geram bloqueios. Então, por exemplo, quando você entra na casa e já dá de cara para uma parede, isso é um bloqueio. Você se sente meio travado ali. Opa, tem alguma coisa me bloqueando. E aí você vai sentindo isso nas outras áreas da sua vida também. Como que você pode resolver? Isso já é uma cura de Feng Shui. Você pode ou colocar um espelho que dá amplitude para aquele ambiente, ou um quadro de uma paisagem. Porque quando você entra, você não se sente bloqueado. Você entra e você vê uma perspectiva. Então, é justamente as perspectivas. Colocar paisagens é muito bom para trabalhar nessas questões. Se você trabalha, por exemplo, de frente para a parede, tem muitos escritórios, né? Ou escritório em casa mesmo. Muita gente agora está trabalhando em casa, em home office. E aí, as pessoas tentam ocupar da melhor maneira possível os ambientes delas, né? E aí acabam fazendo a mesa, a cadeira e já de frente à parede, né? Então a pessoa trabalha o dia inteiro de frente para uma parede branca, ou uma parede cinza, uma parede chapada, de uma cor chapada. Isso acaba limitando a visão da pessoa, porque ela não tem uma perspectiva de vida. Ela passa 8 horas por dia ali de frente para uma parede que não tem nada, super perto de uma parede. Então ela vai perdendo a perspectiva de vida dela. Então, a visão, né? Essa ambição não, mas a visão de vida mesmo, a amplitude de vida, de encontrar soluções para problemas, ser criativo, ver que tem caminho, respirar, se sentir feliz, né? Então, para esses locais também, é muito bacana colocar um quadro de uma paisagem, que você olhe para ele, se sinta bem e veja essa amplitude. Abra o seu olhar, abra a sua cabeça, abra a sua mente. Isso também acaba sendo uma certa cura de Feng Shui. Outra situação que é muito bom você usar paisagens é nas situações em que você olha pela sua janela e você não gosta da visão que você vê. O sobrado do vizinho é muito sujo, você dá de cara para um outro prédio e todo mundo fica te olhando, ou dá de frente para uma fábrica, ou para um cemitério, né? Não sei. Alguma coisa você olha, ou para o muro mesmo, você olha para a tua janela e não tem uma vista legal. O que é bacana?
mantenha a cortina fechada, mas para você não perder essa amplitude, essa visão de mundo, coloca um quadro do lado, um quadro de uma paisagem, de uma coisa que te traga essa amplitude da sua visão, beleza? Você não vai estar perdendo essa amplitude pela tua janela, você vai estar perdendo para a tua janela, né? Mas aí você corrige isso colocando um quadro que te dê essa amplitude de vida, tá bom? Corredores também seriam um bom lugar para colocar as fotos? Também, porque é uma área de movimentação. Corredores, né? Até ótimo você ter feito essa pergunta. Corredores são ótimos para você colocar fotos. Por quê? Porque o corredor, o Qi, a imagem, a energia vital, ela tem que fluir por todos os nossos ambientes. E o Qi é como se fosse aquela criança curiosa, tá? Então você imagina uma criança que entra numa casa e aí ela vê um negócio amarelo, ela corre lá, quer ver. Aí ela vê um quadro, ela corre. Daí ela vê uma janela, ela vai correndo para a janela. Tudo que chama a atenção dela, ela vai lá e quer ver. E aí, se o corredor é um corredor reto, que não tem nada naquele corredor, não vai nem se interessar para ir. E geralmente o quê? O corredor é o que leva até os quartos, até os outros cômodos. Então, ele é a espinha dorsal da nossa casa, que leva a energia e distribui para as outras áreas da nossa casa, né? Para as áreas mais íntimas da nossa casa. Só que se o Ti não é convidado para o corredor, ele vai acabar influenciando nas energias dos quartos. Os quartos não vão ter a energia suficiente. E quando o quarto não tem energia suficiente, ele acaba drenando a energia de quem dorme lá. Aí a pessoa entra naquele quarto, se sente muito cansado, exausto, com dor, não tem vontade de fazer nada, se isola cada vez mais. Por quê? Porque não está recebendo energia. Então, são coisas muito, muito boas. Por quê? Porque você vai estar convidando o Ti. O Ti é aquela criancinha, né, curiosa. Então, as fotos, elas atraem a atenção. Tudo que atrai a atenção também atrai o Ti. E aí, você colocando várias fotos no corredor, é como se fosse convidando o Ti a andar pelo seu corredor, e com isso ele vai oxigenando todas as áreas da sua casa, as partes mais íntimas, os quartos. Beleza? Entendido? Então, é bem bacana você ter fotos no seu corredor.